Gênesis capítulo 13, verso 7. Se você quiser anotar, o tema da mensagem é contendas. Contendas. Contendas é um sinal. Então a gente vai aprender o que Deus quer falar para nós nesta noite. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Até aqui por enquanto. Pai, é um privilégio poder falar com milhares de pessoas. É um privilégio a tua palavra poder ir para milhões de pessoas. Oh meu Deus, que essa palavra seja eficaz como a tua palavra é, que traga refrigério, conforto, renovação, sabedoria, discernimento para todas as pessoas que nos ouvem. Jesus, repreenda o mal que esteja agindo em nossa vida. Repreenda, Senhor, o pensamento negativo, pessimista, pensamento arruinador, que destrói com a nossa vida, com a família. Oh, meu Pai, levanta o caído, esse que está oprimido, esse que de repente está à procura da bebida, das drogas, do alcoolismo, porque já não aguenta mais a vida. Esta mãe que chora pelos filhos, esta mulher traída pelo marido, meu Deus, que tuas mãos, santas e protetoras, possam ir ao encontro do necessitado. É o meu clamor e meu pedido em o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e cremos hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus, ela fala a respeito de uma situação entre o sobrinho Ló e o seu tio Abraão. Irmãos, hoje nós temos visto uma ganância extraordinária do homem. O ser humano se tornou ganancioso, muito mais. O homem é amante do poder, do dinheiro e de outras coisas que lhe trazem benefício. Nos tornamos egoístas, nos tornamos amantes de si mesmo, se tornamos amantes de nós mesmos. Se eu estiver bem, pouco me importa o meu próximo. Vocês vejam que o mundo está à iminência de uma terceira guerra. Isso quem está dizendo não é apenas o pastor, os noticiários falam isso hoje. O mundo está à iminência de uma terceira guerra. Aonde você vai no mundo,
Hoje as pessoas estão assustadas, apreensivas. Um passeio que outrora era gostoso, você subir de repente no avião e partir para um outro lugar, para um outro destino, um outro país, hoje se tornou numa apreensão. Você não sabe se o seu vizinho da direita, da esquerda, ele tem algum desequilíbrio, algum problema. Você não sabe se aquela pessoa que levantou para ir até o banheiro vai explodir uma bomba. O mundo vive uma apreensão. O mundo vive hoje algo assustador, não sabendo o que está por vir. Mas fora tudo isso que esteja ocorrendo no mundo, nós continuamos como se nada tivesse ocorrido. Nós continuamos comprando, vendendo, gananciosos, querendo já saber como vai ser o amanhã, passamos por cima dos outros, só procuramos aqueles que nos dão respaldo, aquele que nos traz, de repente, benefícios. Na realidade, nós nos tornamos, a grande maioria, apóstatas da fé, amantes de si mesmo, e não respeitando e nem amando o próximo. E este sinal a gente vê aqui em Gênesis. A Bíblia fala que um dia Deus deu um sonho, Deus deu uma revelação, Deus deu um chamado para Abraão, que ele saísse da sua terra, levasse sua esposa e fosse para uma terra onde Deus mostraria a ele. É bonito de se ver que Abraão obedece à voz de Deus. Ele sai da terra dos seus pais, da terra dos pais de sua esposa, e vai para uma terra que Deus iria mostrar. No caminho, Abraão não obedece integralmente à voz de Deus, porque Deus falou para ele não levar ninguém, e ele levou o seu sobrinho. Mas até que havia um porquê ele levar o sobrinho. O sobrinho dele, Ló, tinha perdido o pai muito cedo, perdeu o pai, e por ter perdido o pai, Abraão se tornou para Ló como se fosse um pai, um tio pai, um pai tio. Abraão era a referência para Ló, por isso que Abraão levou Ló. Se Ló não fosse tão íntimo de Abraão, com certeza ele não o levaria, mas só o levou porque ele era íntimo de Abraão. Meu irmão, aqui começa uma história que a gente tira inúmeras lições. Quem é você? Quem sou eu? Será que nós estamos preparados para as grandes bênçãos que Deus tem para nós? Ló saiu acreditando naquela palavra do seu tio, acreditando na palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando eles percorreram o caminho até a terra que Deus iria mostrar para Abraão, e a terra onde Deus iria fazer dele o pai das grandes nações, a Bíblia fala que nesse trajeto, Abraão se tornou muito rico. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que a riqueza de Abraão já vem desde o berço, tanto dele como de sua esposa, a Sarai, que depois se tornou Sara. Então Abraão se torna um homem muito poderoso, muito rico, um fazendeiro muito bem resolvido naquele período. E por consequência, o seu sobrinho também. Chegou um dia que a Bíblia fala que começou a ter entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão, começou a haver contendas. Diga assim comigo, contendas. Espera um pouquinho, mais forte, irmãos. Contendas. A contendas é um sinal de perigo. Contendas não é bom. Contendas é como se fosse uma febre. A febre, ela não é uma doença, ela é o sintoma de uma doença. Quando nós estamos febril, significa que alguma parte do meu corpo não está perfeita. Pode ser meu dente, pode ser minha unha, pode ser uma inflamação interna, pode ser um problema que eu esteja passando no meu estômago. A febre apenas dá o sinal que alguma parte do meu organismo físico não está bem. A febre é um sintoma. A contenda também é um sintoma de um problema que nós podemos estar passando. Nós podemos ter contendas em muitas áreas. Podemos ter contendas familiares, contendas no trabalho, contendas na igreja, contendas no casamento, contendas com filhos. Quantas contendas nós podemos ter?
A Bíblia fala que houve uma contenda entre os funcionários de Abrão até então, e os funcionários de Ló. Eles entram em contendas, em discussões. Por que será que isso ocorreu? Porque alguém não teve uma posição de dizer: chega, parou por aqui, olha, vamos resolver esse assunto. Meu irmão, as contendas não faz bem. Quem aqui casa pensando em brigar? Quem aqui um dia foi na frente de um juiz, de um pastor, de um líder religioso, e você não via a hora de terminar o casamento, para que assim que você terminasse o casamento ali, naquela cerimônia, você queria já começar contendas? Ninguém casa para ter contendas. Ninguém tem filhos para ter contendas com filhos. Ninguém entra no emprego para ter contendas com alguém. Ninguém assume uma posição na casa de Deus para ter contendas com o pastor, com o irmão, com alguém. Mas por que as contendas surgem? Porque no decorrer do tempo não são cuidadas. As contendas, elas não são cuidadas. Por que de repente um casal entra numa contenda tão grande a ponto de um dizer para o outro: eu te odeio, maldita a hora que eu casei com você, eu só continuo com você por causa dos nossos filhos, eu só continuo com você porque nós temos algo em comum, nós temos uma empresa em conjunto, mas se eu não tivesse nada me prendendo, eu iria me separar de você. Olha, o que me segura com você é o temor a Deus, porque se Deus não tivesse o temor de Deus, eu iria me separar de você. É uma contenda. Um pai brigando com o filho dizendo: eu vou embora dessa casa, e o pai dizendo: vai então. A mãe dizendo: não faz isso com ele, não fala desse jeito. Falo sim, essa casa é minha, então eu vou embora mesmo. É uma contenda. Por que há contendas? Uma briga na família, uma briga na igreja. Por que as contendas surgem? Ou acontecem porque não foi tratadas as contendas. Nós não tratamos os assuntos como devem ser tratados. Por que Ló, sobrinho de Abrão, um dia aceitou a proposta do seu tio? A Bíblia fala que os funcionários deles começaram a brigar entre eles. Estavam brigando os funcionários de Abrão contra os funcionários de Ló. E Abrão, mais velho, chamou os seus pais. Abraão chamou os seus pais e falou assim, chamou o seu sobrinho Ló e falou: olha, é bom que nós não continuemos juntos. Nós estamos tendo contendas. Nós estamos brigando entre nós. Ló, ele deveria dizer assim: espera um pouquinho, tio, vamos conversar um pouco mais. Tudo bem que a briga esteja entre os nossos funcionários, não deveria chegar em nossos funcionários. Nós não deveríamos deixar chegar a contenda em nossos funcionários, mas chegou. Vamos resolver os assuntos que têm que ser resolvidos. Vamos colocar as situações que nós podemos resolver. Mas não foi isso que aconteceu. Ló, quando o tio dele disse: é bom que a gente se separe, Ló aceita prontamente o pedido do tio. Prontamente. E aqui nós vamos tirar algumas lições. Primeira lição que nós podemos tirar: Ló não estava preparado. Ló não tinha preparo para ser um homem rico e próspero. Abraão estava preparado, Ló não. Muitas pessoas não estão preparadas para receber as bênçãos de Deus, e elas confundem, achando que aquelas bênçãos que ela recebe é mérito dele ou mérito dela. Sendo assim, eu faço o que eu quero com a minha bênção, e eu esqueço de como eu a recebi.
Por que eu estou dizendo isso? Ló, ele só estava sendo abençoado devido a ele ter uma cobertura de bênção de Abrão. Ele se tornou um homem rico, um homem poderoso, devido à cobertura que ele tinha do seu tio Abrão. Só que dá a entender que Ló não observa dessa maneira. Ló achava que eram os méritos dele. São os meus méritos que me fazem conquistar essas bênçãos. São os meus méritos. Não são os méritos do meu tio, não foi Deus, foram meus. Dá a entender isso. Porque ele não teve obediência ao seu tio. Primeiro fato. Segundo fato, ele tinha uma esposa. E essa esposa dá a entender que não dava bons conselhos para Ló. Quando você tem alguém que lhe dá um bom conselho, você não toma decisões e não tem atitudes erradas. Quando Ló chegou em sua casa, e dá a entender que eu estou apenas aqui fazendo uma conjectura da Bíblia. A Bíblia não descreve profundamente esse assunto. Mas eu creio que Jó chegou na sua casa e falou assim: querida, você não sabe o que aconteceu hoje. Falou: o que aconteceu? Eu sou o cara aqui, né? Eu sou inteligente, eu que estou fazendo um monte de coisa, eu que ajudo meu tio. Meu tio chegou para mim hoje e falou que está tendo contendas entre nossos funcionários. E sabe o que ele falou para mim? Que é para que eu escolha aonde eu queira ir, porque para onde eu for, ele vai tomar sentido contrário. O que você acha disso? Pode ser que Ló comentou com sua esposa. E o que era para ela responder se ela fosse sábia? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o teu lar, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. O que Ló poderia ouvir da sua esposa? Vamos agora aqui ter um texto da Bíblia. Ela podia falar assim: Ló, senta aqui, meu filho. Você é louco? Como assim eu sou louco? Se nós somos o que somos hoje, é graças ao teu tio usado por Deus. Se você é o que você é hoje, se você hoje é abençoado, um fazendeiro bem próspero aqui em nossa região, é graças ao seu tio. O seu tio é como um pai para você. O seu tio, ele é a figura de um líder para você. O seu tio, quando morreu o seu pai, deu suporte para a tua vida. E agora você vem até mim dizer que nós vamos se apartar do seu tio. Você vem dizer para mim que o seu tio disse para você escolher aonde você quer ir, e você diz que vai pensar ainda. Você está louco? Volta lá agora, peça perdão para o seu tio, rasgue as suas vestes, recomeça de novo. Se for o caso, entrega tudo para o seu tio, mas nós vamos estar embaixo da bênção do seu tio Abraão. Esse tipo de conversa é de uma mulher sábia. A pergunta que eu faço às irmãs que aqui estão e aqueles que nos ouvem e nos assistem: que tipo de sabedoria você está usando para os conflitos que os seus cônjuges estão tendo? Nós temos muitos conflitos hoje. Conflitos no trabalho, conflitos no nosso dia a dia, conflitos na sociedade, conflitos na família. E tem momentos que um homem só quer um carinho, um amor, uma palavra amiga daquela pessoa que é a sua companheira. E não uma mulher ranchosa, não uma mulher tipo uma torneira pingando, porque problemas já encontramos aqui fora. Quando se chega em casa, queremos uma palavra amiga. Quando chegamos em casa, queremos um afago. Quando chegamos em casa, queremos um abraço. Ló, ele ouve uma mulher tola. Ele ouve uma mulher que de repente dá a ele. Eu apenas estou aqui fazendo uma análise do que pode ter ocorrido, porque a Bíblia não descreve. Mas como então o Senhor chega a esse ponto de falar da esposa dele? Pelo seguinte fator:
ela se transforma numa estátua de sal quando ela desobedece às ordens do anjo, que dizia assim: quando sairmos em Sodoma e Gomorra, não se olhe para trás. E foi a primeira coisa que ela fez. Quando ela começa a sair de Sodoma e Gomorra, ela olha para o passado, ela olha para os prazeres da carne, ela olha para trás, o que significa que ela tinha algo lá no passado. Ela foi uma mulher imprudente, por isso que ela morre, e ela destrói a família dela. A Bíblia diz que a mulher que não é sábia destrói a sua casa. Ela destruiu, o marido dela foi praticamente destruído. Depois eu vou explicar o porquê que eu cheguei a essa conclusão e ao final da história de Ló. Ela então dá a entender-se que ela não tem essa conversa com ele. Pelo contrário, ela motiva. Ela diz: isso mesmo, chegou a tua vez, querido. Você é o cara. Se você é alguma coisa na vida, porque foi você que fez isso, você não precisa do seu tio. Ele falou para você escolher? Sim, ele falou que eu podia escolher. Então vamos escolher já. E eles escolheram. A Bíblia diz que ele levantou os olhos. Cuidado levantar os seus olhos. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus ele ama, é a humildade e a simplicidade do homem ou de uma mulher. Ele levantou os olhos. Quantas pessoas estão levantando os olhos para comprar uma casa, comprar um carro, fazer um negócio, fazer uma sociedade, entrar numa faculdade? Nós levantamos os olhos, nós não pedimos a orientação de Deus, não dobramos nossos joelhos e falamos: Senhor, é da tua vontade, Senhor, é do teu desígnio que eu compre essa casa, esse carro, Senhor, é da tua vontade que eu comece a namorar essa pessoa, Senhor, é da tua vontade que eu preste um vestibular e passe nessa faculdade. Não, o nosso eu está em primeiro lugar. A Bíblia diz que quando eles levantam os olhos, eles ficam encantados com a campina do Jordão. Eles ficam encantados com a região de Sodoma e Gomorra. Era uma região linda, a Bíblia diz, comparada, semelhante ao jardim do Éden, semelhante a partes do Egito. Devia ser um lugar maravilhoso, lindo aos olhos carnais para se viver. Os dois chegam num acordo e dizem: vamos pedir essa região. Abraão diz: você já decidiu, meu sobrinho, para onde você quer ir? Segundo erro, falei do erro da mulher, vou falar do segundo erro desse moço, de Ló. Ele jamais poderia aceitar de escolher o lugar, porque ele era mais novo, ele era sobrinho. A ordem que quem deveria escolher o lugar era de Abraão. Abraão era mais velho, era o pai tio. Ora, ele devia falar assim: tio, jamais eu posso escolher. Jamais eu posso escolher, meu tio. Primeiro, que a minha idade é menor do que a tua. Segundo, o Senhor é como um pai para mim. O Senhor é meu tio. Terceiro, eu só vim para cá porque o Senhor disse que Deus falou com o Senhor, não comigo. Então quem sou eu para escolher? Se alguém aqui tem que escolher o Senhor, não. Ele vai como um espertalhão e ele diz: eu já escolhi. Meu irmão, quero falar com você agora. Quantas vezes você tem escolhido coisas erradas na tua vida? Quantas vezes você tem escolhido pelo teu eu? Quantos jovens eu já vi na igreja? Ora, não entrasse numa faculdade. Antes de entrar na faculdade, limpava a igreja, vinha aqui todos os dias, fazia campanha, achava a igreja maravilhosa, fazia campanha corrente, passava no corredor de milagres, pedia para a gente orar: pastor, prestei um vestibular, olha por mim, esse vestibular é complicado. A gente ora e de repente aquela pessoa passa naquela faculdade e a pessoa se transforma. Ele acha que foi ele, que foi o cara que passou. Deus não ajudou em nada, acha a igreja já um absurdo, não concorda com muitas coisas da igreja, acha que a turminha que outra hora eles saíam para tomar um lanche, comer uma esfirra, essa turminha é meio cafona, essa turminha não tem um naipe ou nível que eu tenho, eu não preciso deles. Olha, eu passei na faculdade e tal, esses pobres coitados, alguns ainda estão terminando o colegial, outros passaram umas faculdades ralé. Eu não posso andar com esse nível, pelo contrário, o meu nível é outro. Eu tenho que andar com meus amigos novos da faculdade, eu tenho que andar agora com aquele
com aquelas pessoas que têm um QI, que conforme eu tenho, as pessoas mudam. É o olhar para Campina do Jordão. As pessoas mudam, e mudam de forma errada. A Bíblia fala que ele olha, e ele olha como homem, e ele se deslumbra com as Campinas do Jordão. Mas no capítulo 17, no versos 13 do capítulo 13, existe um porém na Bíblia. Eu vou ler o 12 primeiro. Habitou Abraão na terra de Canaã, fato. E Ló habitou nas cidades da Campina, que ele escolheu, e armou as suas tendas até Sodoma, fato. Versos 13 agora complica. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O que você pensa muitas vezes que é bênção para você, pode se tornar numa maldição. No que você pensa que é uma grande virtude para você, pode se tornar num grande problema. Por isso, quando você vai tomar uma decisão de ter uma sociedade, de comprar alguma coisa, de se casar, de se noivar, de mudar de cidade, de país, em nome do Senhor Jesus, ore, coloque diante de Deus e espere a resposta do Senhor, se é vontade dele ou não. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes você está lá, numa casa tão bonita, tão ajeitadinha, vizinhos maravilhosos, filhos brincando na rua, uma amizade boa que eles têm, de vez em quando saem, vão tomar um sorvete junto, você tem amizade com o vizinho da frente, tudo perfeito. Começou a entrar umas bufunfas a mais para você. Deus começou a te abençoar, e você começou a entrar umas bufunfinhas a mais, um dinheirinho a mais. Aí, papo vai, papo vem, acho melhor a gente sair desse bairro, dessa casa. Mas essa casa está boa. Essa casa, os teus vizinhos são bons. Nesta casa, a convivência dos teus filhos são com pessoas boas. Você conhece os filhos do seu vizinho, são firmes com Deus, é uma boa convivência. Mas pessoas no teu trabalho, pessoas no dia a dia dizendo, não, você está ganhando bem agora, você não pode morar ali, você tem que morar num lugar mais chique. Aí você vai, entra no empréstimo, pá, e vai para uma casa 5 vezes maior do que a tua. Mas lá, você não pediu orientação de Deus, você foi pelos teus olhos, você foi pelo convívio, você foi pelas amizades, é aquele colega teu que sai para almoçar e fala, não, você é o cara, você tem que morar nesse condomínio, olha, você é um cara rico agora, você tem que morar nesse parte hotel, e você foi. Nesse lugar que você não pediu orientação de Deus, teus filhos conheceram as drogas, neste lugar, de repente o seu marido conheceu outra pessoa, sua esposa conheceu outra pessoa, pode acontecer isso. Tua filha caiu numa desgraça, teu filho começou a sair com um grupo que se envolveu com drogas. Aí eu lhe pergunto, será que foi bom ir para esse apartamento, para essa casa, melhor, mais bonito, mais chique, mais eloquente, mais, como posso dizer, você é uma pessoa naipe na sociedade porque mora naquele bairro? Ou melhor seria você permanecer onde você estava? Porque muitas vezes você não tomou a opinião de Deus, você não pediu um discernimento do Espírito Santo, e você tomou uma decisão pelo que você viu, pelo que você olhou, pelo que você ouviu. Cuidado com decisões erradas. Cuidado com decisões que apenas, se você vir para a nossa empresa, se for meu sócio aqui, deixa eu fazer uns cálculos aqui. Rapaz, você vai ganhar 40 vezes, você vai ganhar 40 mil por mês. Hoje você ganha 20, 22. Mas essa empresa fez você um grande homem. Essa empresa, quando você não tinha onde cair morto,
pagou a tua faculdade. Essa empresa, quando ninguém achava que você era nada, essa pessoa fez você ser tudo, humanamente dizendo. Agora vem uma outra proposta, de você ganhar, sair dos 22 mil para ganhar 40. Puxa, é uma proposta até boa. Não é ruim, claro, quase o dobro. Se ajoelha, peça a Deus, Espírito Santo, me dá discernimento. Será que é a melhor vontade do Senhor? Essa empresa libera você vir para a igreja, a outra é tudo dinheiro, só fala em dinheiro. Nessa empresa, o dono dela, que você ganha 18, 22, é um pai para você, é um paizão. Ele te trata com amor. Essa outra lhe trata você nada mais por números. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Aí você vai para de 40, todo domingo você estava aqui na igreja, todo domingo você estava aqui de repente servindo a Deus. Essa nova empresa, no domingo, o teu patrão liga e fala assim: o negócio é o seguinte, eu tenho um jantar de negócio lá em São Paulo, está chegando uns alemães aí, eu vou receber eles. Ah, mas sabe o que é? Eu tenho culto. O quê? Você vai trocar o meu compromisso por um culto, depois você vai no outro domingo, você está quase pronto, você chega para a tua esposa e fala: querida, eu não vou poder ir na igreja hoje. Como assim? Meu patrão está pedindo para que eu vá com ele em São Paulo no jantar, está vindo uns alemães importantes aí, é importante para a nossa empresa recebê-los. Muitas vezes até culpa da própria esposa, porque se a esposa tivesse falado assim: querido, não saia dessa aí que você ganha 22, esse homem é um pai para você, senta com ele, conversa com ele, abra o jogo para ele. Mas não, saia, vamos ganhar mais, eu vou ter mais recursos. Ele vai lá para o jantar em São Paulo. Lá no jantar em São Paulo, vai ter bebida, coisa que ele nunca bebeu, mas o patrão está bebendo, e o patrão pede para ele tomar alguns uísque junto, porque não é legal de repente todos beberem naquela mesa e só ele com aguinha mineral. Aí ele começa a beber. De repente, lá no meio de 11h30 da noite, meia-noite, chega algumas funcionárias daquela empresa, mas algumas funcionárias meio avantajadas, e elas sentam também ali para conversar com os alemães, conversar com o diretor. E aquela conversa parece que é um pouco pessoal, íntima, porque tem toques. Não é uma conversa apenas verbal, mas tem também ali usando as mãos, conversando, tocando, passando a mão. E de repente você se esfria, perde o respeito, perde o amor por Deus. Foi isso que aconteceu, o que pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, quando nós olhamos para as coisas carnais, não buscando sabedoria de Deus. Falar: Senhor, em nome de Jesus, me orienta. Ló, ele faz uma loucura. Ló, ele escolhe as campinas de Sodoma, da região do Jordão, região de Sodoma e Gomorra, porque era um lugar mais bonito para ele. E quando ele toma essa decisão, que ele vai para lá, quando ele vai para lá, ele vai dar. A consequência foi amarga. As consequências são amargas. Ló perdeu o brilho. Ló perdeu a família. A Bíblia fala que ele vai para uma região que as pessoas eram más. Você pensa que aquele lugar é bom, mas aquele lugar pode ser a sua perdição. Aquele lugar pode ser o lugar que você vai perder sua casa, sua família, seus filhos, sua própria vida. Agora, Ló, ele foi pelos olhos, Abraão ficou pela palavra. Olha o que acontece agora com Abraão. Vamos discernir o que aconteceu com Abraão. Versos 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, e disse
o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha para mim aqui. Tem muitas coisas que Deus não vai falar comigo e nem com você, quando pessoas erradas estiverem ao nosso lado. No trabalho, na faculdade. Tem muitas coisas que Deus não vai falar com você, ou comigo, ou com cada um de nós, quando você, ou eu, ou nós estivermos com pessoas erradas. Deus só vai poder começar a falar algo, está aqui na Bíblia. Se você for pegar o trecho da Bíblia, você vai perceber que Deus só fala com Abraão depois que Ló sai. Está aqui, ó. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. E Deus disse a Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você está em volta de pessoas que só faz você olhar para baixo, que só faz você olhar para coisas erradas. Pode ser amizades, pode ser parentes, pode ser amigos. Só faz você pensar errado. Tem pessoas que só falam em doença. Tem pessoas que andam do seu lado só falando, não porque isso é uma dor, não porque acho que isso é um tumor, não, sai, não, eu não vou ficar mais com essa pessoa. Tem pessoas que só falam que tudo vai dar errado. Tem pessoas que só falam mal de tudo e de todos. E você está andando com ela. Muitas vezes você não percebe, mas essa pessoa está travando as suas bênçãos. Ela travou as suas bênçãos. Foi assim que aconteceu com Abraão e Ló. Abraão era abençoado financeiramente, mas a grande bênção que Deus tinha para Abraão, ele não podia dar, porque Ló estava com ele. A Bíblia diz assim, quando Abraão se separa de Ló, separou de Ló, Deus disse para ele, levanta os teus olhos. Muitas vezes você não está levantando os seus olhos. Há pessoas que só estão sugando você, sugando sua força, sugando. Meu irmão, tem hora que você tem que olhar firmemente para Deus, porque há momentos que só vem palavras de destruição, palavras ruins, palavras que deixam você atormentado, deixam você anestesiado. Deus fala para ele, levanta. E aí Deus faz a promessa. Deus faz a promessa para Abraão, dizendo, porque toda essa terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente, para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Quer dizer, impossível. Deus tem coisas grandes para nós, mas depende de decisões nossas. Decisões. E entender que Deus está sob o controle de todas as coisas da minha e da sua vida. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Abraão não discutiu com o seu sobrinho. Abraão podia discutir com o sobrinho e falar assim, você é louco? Que negócio é esse que você vai sair daqui? Que negócio é esse que você escolheu? Não. Abraão deixa o sobrinho escolher, ferindo todos os princípios. Mas por que Abraão permitiu ser passado para trás, ser chamado de tolo, de bobo, e até me perdoe a expressão da palavra usada. Muitos podiam pensar na época, Abraão foi um burro. Onde já se viu ele deixar o sobrinho escolher para onde vai? Todo mundo sabia que o sucesso
daquela situação era Abraão. Mas Abraão se faz de tolo, se faz de bobo. Você quer ir para a região da Campina? Fique à vontade. Eu vou para outro lugar. E quando ele pensou, para onde eu vou agora? Para onde que eu vou agora? Aí, lá atrás havia uma promessa de Deus. Deus diz assim: eu te mandarei a um lugar. Eu vou te enviar a um lugar que eu te mostrarei. Mas Deus tinha essa promessa para quem? Para Abraão e não para Ló. Quando Ló estava junto, Deus não podia mostrar a promessa dele para Abraão. Quando Abraão fica sozinho, aí Deus fala para ele: levanta os teus olhos e veja agora a terra que eu hei te dar. E ainda mais, desafio: estas terras darei à sua descendência, à tua semente. E desafio quem consiga contar o pó da terra. Se conseguir contar, assim será a sua descendência. Você quer ouvir promessas de Deus para a tua vida? Aprenda a entender que os planos de Deus não são os planos dos homens. Quando você achar que está todo mundo passando a rasteira em você, puxando seu tapete, fique em paz. Fique em paz. Fica no centro da vontade de Deus. Na hora e no tempo certo, Deus levanta os teus olhos para que você veja a imensidão das bênçãos que a promessa dele tem para mim e tem para você. Se coloque em pé, por favor. Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Bendito é o teu nome. Bendito é o Senhor Jesus. Proverá, Senhor. Proverá as tuas bênçãos, a tua graça e a tua unção. Obrigado por esta palavra e ao encontro de cada coração, de cada vida. Obrigado, Senhor, de estar na tua casa. Obrigado de poder levar a multidões neste momento a santa palavra do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala com cada um de nós que a tua palavra também, ó Deus. Te louvamos e te glorificamos pelo teu santo nome. Ensina-nos, ó Deus. Mostra se há alguma trave. Mostra se tem alguma coisa que precisa ser consertada. Precisamos arrumar a nossa casa, a nossa vida, o nosso caminho, porque o Senhor está voltando. E devemos olhar para ti a cada dia, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. E dê uma linda salva de palmas para Jesus.